Olá galera, bem-vindos à aula 6 de equações exatas, parte 2. Nessa aula a gente vai ver como é que a gente pega uma EDO que não é exata e tenta transformar ela em uma EDO exata. Vamos ver como é que a gente tenta fazer isso aí. Vamos começar com um exemplo aqui. A gente pega essa EDO 3xy mais y² mais x² mais xy, tudo isso multiplicando em y' igual a 0. Essa EDO aqui ela não é exata. A gente pega a função m como sendo essa expressão e a função n como sendo esta. Na hora que a gente calcula as derivadas parciais, a gente vê que não consegue ter essa igualdade em um retângulo. Uma conta simples aí de ser feita. Então eu deixo aí de tarefa para vocês verificar. Só que em alguns casos, né, como eu já disse, a gente tenta pegar uma EDO que não é exata e tenta transformar ela em uma EDO exata. E como é que a gente tenta fazer isso? A gente usa uma função aí, o nome não é estranho para a gente. A função μ, só que agora μ pode depender tanto de x quanto de y. A função que eu chamo de fator integrante da EDO 1. E como é que é a ideia? A ideia é bem parecida com o caso linear. Eu pego a EDO e multiplico ela toda por μ, de forma que essa EDO 2 agora, ela seja exata em algum retângulo lá do plano. Eu tenho que ter essa igualdade aqui entre as derivadas parciais. Se eu pego μ vezes m, eu preciso calcular a derivada parcial com relação a y. E μ vezes n, eu preciso calcular a derivada parcial com relação a x. E aí ver se essas duas aqui são iguais em um retângulo lá do meu plano. É claro que eu preciso verificar também se essas duas aqui são contínuas, assim como se essa e essa aqui também são contínuas. Vamos pegar essas contas aqui e vamos abrir, a gente chega na expressão 3. Para chegar na expressão 3 é só pegar essa expressão aqui e utilizar o quê? Regra do produto. Então, μ vezes m derivar em relação a y, derivada de μ com relação a y, vezes m, mais μ que multiplica a derivada de m com relação a y. A mesma coisa aqui para a derivada em relação a x. Aí eu só passei tudo aqui para o lado esquerdo. Por isso que ficou aqui nesse formato aqui da equação 3. E o que acontece? Se a gente volta lá para a equação 3, a equação 3 aqui, todo mundo aqui eu conheço, exceto a função μ, exceto o meu fator integrante. Só que tem um problema aqui gigante. Se a minha EDO, que não era exata, já era difícil de ser resolvida, essa equação 3 aqui, o problema ele fica ou com a mesma dificuldade, para não dizer pior, porque a gente olha para a EDO 3, a gente vê que na verdade isso aqui não é uma EDO. Repara com atenção, aqui eu tenho derivadas parciais em μ, tanto em x quanto em y. μ é função desconhecida, então na verdade essa equação 3 aqui é uma EDP. Então é um problema muito difícil de ser resolvido, dependendo aqui das funções que aparecem, né? Então, como é que a gente tenta contornar esse problema? Ora, a gente tenta fazer suposições, assim como a gente fazia suposições aí no método do fator integrante, lá na aula 2. Só que aqui, a suposição que a gente vai fazer é a seguinte: a gente pensa em μ dependendo somente de uma variável. Ou seja, o que aconteceria se o μ dependesse somente de x? Ora, se o μ dependesse somente de x, então quando aparecer derivada em relação a y dessa função μ, então essa parcela aí já desapareceria da minha expressão. Ou seja, ó, essa parcela aqui já seria zero. E aí na hora que eu for reajeitar o resto, eu chego nessa expressão, na expressão 4. Repara que a expressão 4 ela ainda não resolveu de fato aqui os nossos problemas, porque para a expressão 4 aqui a gente realmente conseguir resolver ela, esse quociente que aparece aqui, ele teria que depender somente de x. Ora, se o quociente depender somente de x, aqui depende só de x, e o μ também depende só de x, então, na verdade, aqui em 4 a gente tem agora uma EDO, melhor ainda, é uma EDO linear separável. Aí essa é fácil, a gente já sabe como resolver. Vamos para um exemplo para a gente ter uma ideia
de como a gente aplicaria esse método. Eu tenho aqui uma EDO, é aquela EDO lá do início dessa videoaula, ela não é exata. Eu vou tentar encontrar um fator integrante para ela. Eu já vi que para as contas ficarem mais fáceis, esse fator integrante eu tenho que supor ele depender ou só de x ou só de y. Nesse caso aqui eu vou supor ele depender somente de x. E eu vou ver o que vai acontecer. Pode ser que, dependendo do caso, você supõe a função μ dependendo somente de x e você não consiga resolver o seu problema. E você tem que tentar supor o μ depender somente de y. Não tem então uma receita para você saber se você tem que supor o μ depender ou de x ou de y. Nesse caso aqui eu vou supor o μ dependendo somente de x. Vou pegar a EDO e vou multiplicar por μ. Então eu vou ter a equação 5. Eu estou supondo agora que a EDO 5 ela seja exata. Se eu suponho isso, então eu preciso ter esta igualdade aqui dos termos. Que termos são esses? A derivada em relação a y desse termo grifado tem que ser igual a derivada em relação a x desse outro termo. Em um retângulo lá do meu R2. Na hora que eu vou abrir as contas, então a conta aberta ela fica assim, né? Começa a abrir um pouco mais. Aqui eu vou só reajeitar os termos, passa dividindo, coloca em evidência, vai simplificando. Eu consigo chegar aqui, derivada parcial de μ com relação a x dividido por μ, isso é igual a 1 sobre x. Essa EDO aqui, ela é separável, eu consigo resolver ela. Eu consigo encontrar que o fator integrante ele é exatamente igual a x. Então é só pegar aquela EDO lá do início e multiplicar ela por x. Ela vai ficar assim, ó. Então essa EDO agora eu sei resolver ela. Mais especificamente é só ir lá no vídeo do exercício 6 que eu resolvi, que está lá postado para vocês. As soluções são essas. Ou seja, eu acabei de resolver o meu problema. Qual que era o meu problema mesmo? Era encontrar as soluções dessa EDO que não é exata. Você pode ficar se perguntando, mas as soluções dessa EDO são as mesmas dessa outra? São, né? Porque a única diferença delas é que eu peguei uma e multipliquei por x. As soluções elas não se alteram. Assim como a equação também não se altera. Né? Não se altera no seguinte sentido, no sentido das minhas soluções. Então, com isso, a gente termina a nossa aula e até mais.